Queridos colegas, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Henrique Lima, colega de vocês. Eu trabalhei 14 anos no TCU como auditor federal de controle externo e atualmente sou conselheiro substituto no Tribunal de Contas de Mato Grosso. E sou autor deste livro. Alguns de vocês talvez tenham estudado Controle Externo, Teoria e Jurisprudência para os Tribunais de Contas, que está na 10ª edição, lançada em 2023. E eu fui convidado para falar a vocês sobre as origens do controle. De onde que nós viemos? Como começaram os auditores, a auditoria na história humana e como nós chegamos até aqui. Mas antes, me pediram para contar uma historinha que eu contei aqui nos bastidores e o pessoal gostou, que são as 4 mentiras de toda auditoria. Vocês sabem que toda auditoria, ou melhor, quase toda auditoria, sempre tem 4 mentiras. A primeira é no início da fiscalização. O auditado recebe a equipe e diz: sejam bem-vindos, a casa é sua. Esta é a primeira mentira. A segunda é a resposta da equipe de fiscalização, que diz: nós estamos aqui só para ajudar. A terceira mentira é no final da fiscalização, quando a equipe vai se despedir e o auditado diz assim: voltem sempre à casa de vocês. E aí a 4ª mentira é a resposta dos auditores: não se preocupe com o nosso relatório. Então, quase toda auditoria nós vamos encontrar esses diálogos. Em alguns casos não serão mentira, mas na maioria, pelo menos das que eu participei, eram mentiras. Muito bem, vamos à origem do controle. De onde nós viemos? Como tudo começou? Olha, nós viemos das cavernas, quando a espécie humana começou a se desenvolver e os grupos de coletores e caçadores começaram a se reunir, formar pequenas comunidades, e já ali havia necessidade de controle. Havia necessidade de controle, por exemplo, de alimentos, de armamentos, os alimentos que teriam que ficar armazenados para o inverno, o vestuário e o armamento para se proteger das feras selvagens, dos ataques de outras tribos. Então, desde o início da organização da sociedade humana, houve a necessidade do controle. A imagem mais antiga que eu consegui identificar é essa que vocês estão vendo aqui. No Egito Antigo, no Império Egípcio, 2000 anos antes de Cristo. A imagem desse sarcófago eu mesmo fotografei no museu em Berlim. Berlim é uma cidade muito bacana, muito interessante, e eles têm lá a chamada Ilha dos Museus. Nessa Ilha dos Museus, um dos museus é dedicado à antiguidade. E tem umas salas lá que ficam lotadas de turistas, que tem as famosas atrações. Eu fui numa salinha ao lado e vi essa imagem deste sarcófago. Observem, é um sarcófago de granito preto, com inscrições rebuscadas, sofisticadas. Mas o que me chamou a atenção foi a plaquinha que estava ali embaixo. Vejam ali o que está escrito: Gerhard Pimu, o Royal Audit Officer. A tradução em inglês, em alemão, eu não sei. Royal Audit Officer
é o auditor do faraó. O Djehapimu, ali por 800 anos antes de Cristo, era o auditor do faraó. Vejam bem, o faraó precisava de um auditor. Era um faraó sábio, porque para construir as pirâmides, para governar um império, ele precisava de um controle. E ele já tinha o seu auditor. Vamos voltar agora para a imagem do sarcófago e vocês vão ver que esse auditor não era um funcionário de pequeno escalão. Ao contrário, é um sarcófago luxuoso, é um sarcófago respeitado, o que nos indica que o auditor do faraó era alguém da nobreza, era alguém extremamente respeitado para poder ter um sarcófago tão bem trabalhado num material tão nobre como granito negro. Então, já no Egito Antigo, tínhamos auditores. Se formos mais adiante, a Grécia do século de ouro, a Grécia de Péricles, nós vamos encontrar na obra de Aristóteles, uma das suas principais obras, chamada Política. Aristóteles traça as ideias do que seria uma sociedade ideal, bem organizada, bem planejada. Então, vocês vão ler que Aristóteles propunha a criação de um corpo de julgadores independente, com a função exclusiva de julgar as contas dos outros funcionários da República. E ele diz, e esse corpo de julgadores, eles serão chamados de contadores, auditores, controladores. Ou seja, Aristóteles, 500 anos antes de Cristo, já preconizava uma instituição semelhante ao nosso Tribunal de Contas, um corpo de julgadores independente para examinar as contas dos demais órgãos públicos, dos militares, dos juízes, dos professores, enfim. Então, nós temos esta origem remota. Passamos pelo Império Romano, passamos pela Idade Média e chegamos à Revolução Francesa. Essa é uma das imagens mais famosas da Revolução Francesa. É um quadro cujo título é A Liberdade Guiando o Povo. Então essa moça aqui à frente é a liberdade e ela guia o povo com a bandeira tricolor da Revolução. O vermelho representando a igualdade, o branco a fraternidade e o azul a liberdade. Muito bem, por que a Revolução Francesa é importante? A queda da Bastilha, todos nós sabemos, é a data nacional da França, foi em 14 de julho. Mas logo no mês seguinte, em agosto de 1789, nós tivemos a elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, cujo artigo 15 diz: todo cidadão tem direito de pedir contas a qualquer agente público da sua administração. Vejam a importância disso. Até então, antes da Revolução Francesa, os estados europeus e as suas colônias, inclusive nós aqui no Brasil, viviam sob o regime absolutista, em que o monarca tudo podia, concentrava todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, prendia, condenava à morte, impunha taxas, concedia pensões, títulos para os seus favoritos e apaniguados. Então era o absolutismo.
A Revolução Francesa veio com a Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão. Aboliu a monarquia. Todos os cidadãos são iguais em direitos. O direito de ter a sua própria religião, o direito de publicar as suas ideias, o direito de exercer a sua profissão, o direito de escolher a cidade onde iria morar com a sua família, tudo que não existia no absolutismo. Todos esses direitos surgiram e foram proclamados e consagrados na Revolução Francesa, nesta declaração de agosto de 1789. Agora, olhem bem para esse artigo 15. Eu coloquei aqui a tradução. Todo cidadão tem direito de pedir contas. Ora, se todo cidadão tem direito de pedir contas aos agentes públicos da sua administração, isso significa que todo agente público, todo administrador tem o dever de prestar contas. E isso foi considerado tão importante para a República por Aristóteles e para a democracia pelos revolucionários franceses, que foi colocado na mesma declaração que dá o direito da liberdade de imprensa, da liberdade de pensamento, da liberdade religiosa. É a liberdade de pedir contas, de controlar os governantes. No absolutismo, o patrimônio público não existe. O que existe é o patrimônio do monarca, que dele dispõe como bem entende. Quando temos um regime democrático, o patrimônio é da sociedade, que contribui com seus impostos, que decide aonde eles serão aplicados e que tem este direito de controlar, de acompanhar, de fiscalizar a aplicação, a preservação do patrimônio público. E não é à toa que o primeiro Tribunal de Contas da era moderna surgiu exatamente na França, em 1807. E foi esse Tribunal de Contas francês, chamado Cour des Comptes, que foi a grande inspiração para a criação do Tribunal de Contas no nosso país. Bom, aqui eu tenho que contar uma história. Quando o Brasil se tornou independente, ele adotou um regime imperial, cuja Constituição não foi elaborada por representantes do povo, ela foi praticamente imposta por Dom Pedro I. E nessa Constituição não constava nenhuma instância de controle. O debate sobre a criação do Tribunal de Contas foi o segundo debate parlamentar mais longo da história do nosso país. Só ficou atrás de um outro debate, que foi o debate sobre a abolição da escravatura. O debate sobre a abolição da escravatura, ele começou mais ou menos na década de 30, as primeiras propostas, e somente foi concluído com a Lei Áurea em 1888. Já o debate sobre a criação dos tribunais de contas surgiu pela primeira vez no Parlamento Imperial na década de 40, 1840, por ali. Foi a primeira proposta e ela foi arquivada. Depois fizeram outras propostas que foram arquivadas. O imperador não gostava de controle. Nenhum tirano gosta de controle. Nenhum ditador gosta de ser controlado. Então, durante todo o Império, essas propostas eram apresentadas e eram arquivadas. Quando chegou a República, em 1889, logo numa das suas primeiras decisões, foi criado por decreto o Tribunal de Contas,
E o grande inspirador da criação dessa instituição foi Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda, foi o primeiro ministro da Fazenda do governo provisório da República. E Rui Barbosa era um grande estudioso, jurista extraordinário, entre outras atividades que exerceu com brilhantismo. O Rui Barbosa tinha estudado profundamente o Tribunal de Contas italiano, o Tribunal de Contas francês, o belga, e buscou formatar uma instituição que ficasse encarregada de exercer este controle democrático republicano. Então, já na primeira Constituição Republicana, a de 1891, o Tribunal de Contas foi constitucionalizado. Esse Tribunal de Contas era o tribunal, o que hoje é o Tribunal de Contas da União, mas na época não havia os tribunais estaduais, depois a gente falará sobre eles. Então se chamava apenas Tribunal de Contas. E agora temos um aspecto muito interessante, porque ao longo da nossa história republicana, nós tivemos várias constituições. Tivemos várias constituições ao longo da nossa história. E se nós observarmos as constituições autoritárias, como em 1937, a Carta do Estado Novo, imposta pela ditadura do Estado Novo, e a Constituição de 64 e a emenda de 67, da sombria, terrível ditadura militar de 64, nas constituições autoritárias, as atribuições dos tribunais de contas foram reduzidas. Suas competências foram esvaziadas, foram podadas. Por quê? Porque ditador não gosta de controle. Ditador gosta de fazer as coisas escondido e de ninguém contestar. E se nós olharmos as nossas constituições democráticas, 1946, a Constituição elaborada por uma Assembleia Constituinte eleita após a derrubada do Estado Novo. O Tribunal de Contas foi prestigiado, suas atribuições cresceram. E finalmente a nossa atual Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, nesta, o Tribunal de Contas foi elevado a um status que nunca antes tinha, nunca antes teve. O Tribunal de Contas ampliou o seu leque de atuação, não mais cuidando da estrita legalidade das demonstrações contábeis, financeiras e orçamentárias, ou do controle patrimonial, mas também exercendo o controle da legitimidade dos gastos públicos, da economicidade, da arrecadação das despesas, da arrecadação das receitas. Desculpa, eu estou gravando ao vivo, de vez em quando a gente se atrapalha. Da arrecadação das receitas e da execução das despesas, e também a fiscalização operacional, que diz respeito à qualidade do gasto público, aos resultados das políticas públicas. Então a nossa Constituição mais democrática foi aquela que mais trouxe competências e, consequentemente, responsabilidades para os tribunais de contas. Então, hoje nós temos um sistema de controle bastante complexo. Temos o controle interno, o controle social, temos o controle jurisdicional e temos o controle externo exercido
em algumas funções pelo Poder Legislativo, como no julgamento das contas do chefe do Poder Executivo, em outras situações exercido exclusivamente pelas Cortes de Contas, e aí nós vamos ter as Cortes de Contas estaduais e municipais. Hoje temos 33 órgãos de controle externo no nosso país, inclusive aqui o TCM de São Paulo, e funções que são exercidas conjuntamente pelo Legislativo e pelos Tribunais de Contas. Mas aí nós vamos ter assunto para outros capítulos e para outras gravações. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.